Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu povo, tem polêmica, pessoal. Cruzeiro, né, que tirou o jovem do Atlético Paranaense e Petraglia se irritou com Pedro Júnior. E ainda dizem que Pedro Júnior não tem palavra. E Pedrinho BH gera influência e antigo sonho de Ronaldo para o Cruzeiro pode, enfim, ser concretizado. E Cruzeiro que desbanca Atlético Mineiro com um xodó de 742 milhões de reais. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito facinho, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá ficar comigo para mais uma resenha. Pessoal, tem polêmica na área, né? E apesar das duas torcidas serem consideradas amigas, o clima entre as diretorias do Cruzeiro e Atlético Paranaense não está nada legal, meu povo. Não está dos melhores. Em uma negociação surpreendente, o Cruzeiro tirou uma das promessas do Furacão, o que irritou a diretoria comandada por Mário Celso Petraglia. Em contato com a reportagem aí, pessoal da Tempo Esportes, né? Tô repercutindo a reportagem publicada aí no tempo.com.br/esportes. E, de acordo aí com a reportagem, o presidente do Furacão afirmou, né, que a SAF do Cruzeiro, que é liderada aí pelo nosso querido Pedro BH e Pedro Júnior, não cumpriram com a sua promessa. A confusão gira em torno aí do lateral direito Cauã Moraes, de 18 anos, que desembarcou em BH neste sábado para ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que pagou aproximadamente 10 milhões de reais para ter o atleta sem o aval do Atlético Paranaense, já que esse valor é o valor da sua multa rescisória. Se o Cruzeiro até queria renovar e o Cruzeiro, né, pagou essa multa e tirou o jogador do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense queria até renovar seu contrato, né? Queria renovar o contrato com o jogador e até aumentar esse valor. Lembrando que o valor da multa é calculado com base no salário do jogador. No entanto, né, o Atlético Paranaense, a diretoria do Atlético Paranaense, encontrou dificuldades aí para essa renovação junto ao staff do jogador. Pessoal, polêmica, hein? Cruzeiro aí dando troco. O que surpreendeu aí, de acordo com as palavras do Petraglia, né? Vou falar realmente o que ele disse. Aprova as palavras dele. Abre aspas. O que nos surpreendeu foi o Pedrinho, filho Júnior, né? Pedrinho Júnior, que é filho do Pedrinho BH, não ter honrado com sua palavra. Por virem da vida empresarial, pensamos que a palavra teria aí o mesmo valor. Fecha aspas, atacou o Petraglia, que explicou aí o que aconteceu. Olha o que ele disse, abre aspas. Quando surgiu o boato de que o Cruzeiro pretendia depositar a multa, liguei para ele para confirmar da intenção. Ele nos garantiu que não fariam, né, no caso, pagar a multa. Ficamos acertados em que em janeiro de 2026 faríamos a venda para o Cruzeiro se ainda houvesse interesse. Infelizmente, no mundo do futebol não existe ética nem palavras. Fecha aspas, completou aí o diretor do Furacão. E a reportagem, né, do Tempo Esporte solicitou um posicionamento da direção do Cruzeiro sobre o caso. Mas a diretoria do Cruzeiro, no caso, para o Tempo Esporte, preferiu não se manifestar no momento. E Cauã, que é paulista e iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras, realizará testes aí, exames físicos, antes de assinar contrato com o Cruzeiro. E ainda, pessoal, não se sabe se o lateral chega para integrar o elenco sub-20 ou já de cara aí no elenco profissional, onde apenas contamos aí, né, o William, que está apto para jogar, visto que Fagner está lesionado. Em 2025,
Cauã Moraes disputou 14 jogos na Série B e 2 pela Copa do Brasil. Ao todo, foram 2 gols e 1 assistência. A informação sobre a transferência foi dada inicialmente, né, por Central da Toca, Samuca TV, do nosso querido Samuel Venâncio. Só para lembrar, pessoal, o Cruzeiro está dando troco. Né, tivemos a situação semelhante aí, envolvendo o atacante Vitor Roque, só para lembrar, né, toda a nossa torcida lembra desse caso fatídico, né? Na época, uma das maiores revelações da base do Cruzeiro nos últimos anos. Em 2022, quando o Cruzeiro era gerido ainda por Ronaldo, né, o Atlético Paranaense pagou a multa rescisória de Vitor Roque, na época aí, 24 milhões de reais, e adquiriu o atleta sem conversar com a equipe do Cruzeiro. Só para reforçar, esse caso ainda tramita na justiça, onde o Cruzeiro aí, né, briga para tentar receber mais alguns valores em relação a essa venda aí toda confusa, toda estranha de Vitor Roque na época. Então, o Cruzeiro tá dando troco no Atlético Paranaense, né, naquele fiasco que foi a negociação com o Vitor Roque. Agora o Cruzeiro pegou e trouxe o Cauã, exercendo aí, né, os mesmos moldes que o Atlético Paranaense exerceu na época. Só para reforçar ainda mais esse vídeo recheado aí de notícias do Cruzeiro, Pedrinho BH gerou influência e antigo sonho de Ronaldo para o Cruzeiro pode até que enfim ser concretizado, meu povo. Pedrinho BH que vem mudando o Cruzeiro completamente de patamar com todos os investimentos aplicados desde que assumiu aí o comando da SAF. Antes, né, Pedrinho BH assumir, Ronaldo Fenômeno era o gestor do Cruzeiro, também sendo aí muito importante, né, pessoal? Vamos admitir, Ronaldo Fenômeno foi muito importante para o desenvolvimento do Cruzeiro. E desde que se tornou uma sociedade anônima do futebol, lá em 2021, um dos grandes objetivos da diretoria do Cruzeiro foi em aumentar drasticamente o número de sócios. Vale lembrar que essa é uma prática muito comum entre os clubes, que buscam aí, né, mais arrecadação com apoio aí da torcida. Embora não tenha conseguido grandes números com o Ronaldo Fenômeno, né, que apesar de ter se notado em aumento, não conquistou de vez a torcida. E a gestão de Pedrinho BH, no entanto, chegou aí para mudar esse patamar completamente. Cenário agora totalmente diferente. Vivendo aí a melhor temporada em relação aos últimos anos, o Cruzeiro celebrou na última quinta-feira a impressionante marca de 90 mil sócios cadastrados. A marca foi atingida logo depois da vitória por 2-0 em cima aí do time de Vespasiano pela Copa do Brasil. E no ano de 2021, Ronaldo Fenômeno fechou o acordo para a aquisição da SAF, só lembrando, informou a projeção de que seriam investidos aí cerca de 400 milhões de reais no Cruzeiro. A gestão do ex-jogador foi de extrema importância ao levar aí o Cruzeiro ao título da Série B em 2022 e, consequentemente, conquistamos aí o acesso de volta à elite do futebol. Pessoal, Cruzeiro que aumentou demais os sócios torcedores. Vamos com tudo aí bater a meta de 100 mil sócios torcedores, né? Continuar no caminho certo, Cruzeiro investindo, fazendo bons jogos, fazendo boas apresentações. E é claro que esse número tende aí só a crescer. E é claro, mais uma vez, o Cruzeiro fez valer a força do seu elenco e conseguiu atuação impecável contra aí o nosso arquirrival, o time de Vespasiano, ao batê-los aí por 2-0 fora de casa, largando uma vantagem na Copa do Brasil. Os atleticanos ficaram ainda mais frustrados ao verem aí seus xodó, né, ser desbancado pelo Cruzeiro, né? O pessoal de Vespasiano não poupou esforços e desembolsou cerca de 742 milhões de reais para ter a sua própria casa. Pessoal, e não ter mais que atuar no Mineirão ou na Arena da Independência. O novo estádio, em pouco tempo, já se tornou um verdadeiro queridinho entre a torcida dos atleticanos, pessoal. Só que sem querer saber disso, o Cruzeiro mostra que, na verdade, está se tornando o verdadeiro dono da arena. Com a vitória na última quarta-feira, o maior de Minas se tornou definitivamente o maior algoz do time de Vespasiano, jogando lá, né, no Galinheiro, né, na Arena Navy. Meu povo, desde a inauguração, no final de 2023, foram 5 jogos disputados, com 3 vitórias do Cruzeiro, 1 empate e apenas 1 derrota. O Cruzeiro ainda detém a marca de ter a primeira vitória do Clássico Mineiro na história aí
da Arena MRV. Pessoal, Cruzeiro tem toca 1, toca 2, toca 3 e toca 4. Lá praticamente é a casa do Cruzeiro, né? 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. É a nossa casa, é a nossa casa. E o Cruzeiro que segue firme e forte aí com os objetivos da temporada, contratações chegando, janela de transferência fecha agora dia 2 e rumo aí ao grande objetivo dessa temporada, meu povo, que é a classificação para Libertadores de 2026. E é claro, se o título aparecer, né, seja ele tanto na Copa do Brasil ou sonhar mais alto, quem sabe o brasileiro, vem para consolidar essa grande temporada, né? Grandes contratações aí do Cruzeiro, nosso querido Mister Leonardo Jardim fazendo um ótimo trabalho e seguimos firmes e fortes com o objetivo desta temporada. Então é isso, meu povo, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ó, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!